irmão, minha irmã. Segunda-feira, dia 4 de maio, nós começamos o nosso Partilhando a Palavra falando a respeito da leitura de hoje, em que Pedro, depois de ter se encontrado com Cornélio, centurião pagão, e depois de ter evangelizado este homem e sua família e batizado eles, a toda essa família, ele teve um embate com alguns cristãos que tinham sido convertidos do judaísmo. Muito interessante. Esta passagem é um marco na história da salvação. Essa passagem é tão importante que o autor de Atos, ele gasta 66 versículos para explicar cada parte deste processo. Então, a parte em que Deus inspira o Cornélio, a parte que Deus inspira e mostra o caminho para Pedro, o encontro deles, o discurso evangelizador de Pedro, o batismo deles, e depois, por último, a passagem de hoje que fala sobre a discussão que vai existir entre Pedro e aqueles que não aceitaram o batismo de pagãos. O tamanho de todo este evento, narrado no Atos dos Apóstolos, mostra a importância que este evento tem para a história da salvação. Quero chamar a atenção para dois detalhes interessantes. Primeiro, é sempre iniciativa de Deus. Deus fala com Cornélio. Deus fala com Pedro. Deus guia para o encontro entre eles. E quando Pedro começa a evangelizar, ainda um pouco perdido, sem saber, começa a evangelizar aqueles pagãos, o Espírito Santo, antes que ele termine, o Espírito Santo já desce sobre eles. Já são tocados pela graça do Espírito, e aí Deus mais uma vez confirma: olha, não é só para os que eram judeus, é para todos, a salvação é para todos. Então Pedro vai lá e batiza também toda esta família. A grande dificuldade disso tudo para os judeus que se converteram ao cristianismo era que durante séculos eles escutavam que eles eram o povo escolhido e, portanto, se achavam que, se somos o povo escolhido, somos aqueles que serão salvos. Ou seja, aqueles que não fazem parte deste povo escolhido não serão salvos. Em Jesus Cristo, nós temos uma nova mudança. A igreja é o novo povo de Deus. Portanto, quem são os escolhidos? Quem serão aqueles que serão salvos? Não são apenas os membros de um povo. Não. São todos aqueles que aderem a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que, recebendo a palavra, se convertem, são batizados e caminham com Cristo. Este é o novo povo de Deus. Por isso, até no Concílio Vaticano II, foi retomada esta ideia, este conceito teológico de igreja, povo de Deus. Todos são chamados a serem salvos. Deus quer a salvação de todos. Jesus não morreu por alguns. Jesus morreu para que todos fossem salvos. Claro, nós precisamos abrir o nosso coração para acolher este dom de Deus, que é a salvação ou não. Mas esta palavra nos traz uma situação que é recorrente durante toda a história da igreja. Algumas pessoas, como estes cristãos convertidos do judaísmo, têm uma certa dificuldade para aceitar que Deus quer salvar a todos. Não, mas esse Deus não quer salvar. Não, esse Deus... não. Nós acabamos encontrando, selecionando. Nós temos, como seres humanos limitados, essa mania de selecionar. Esse sim, esse é bom, esse não é. Esse é assim, esse não é. Esse com certeza vai ser salvo, esse com certeza não será. Nós achamos que a nossa seletividade também é a seletividade de Deus. Não.
A lógica do amor de Deus é muito diferente da nossa. Deus sonda e conhece o coração de cada um. A gente não. A gente só vê a aparência e julga por meio da aparência. Engraçado, quantas vezes também as pessoas olharam para nós e falaram assim: esse aí não vai ter jeito não. Acho que esse não vai ser salvo não. Talvez a gente já tenha sido considerado membro do grupo dos improváveis para a salvação. Talvez a gente tenha sido. Talvez alguém tenha olhado para você, para mim, e pensado desse jeito: esse aí pode esquecer. Ou seja, quem somos nós para escolher quem será salvo? Não somos ninguém. É Deus que conhece melhor do que ninguém a história de cada um e pode dizer quem será e quem não será salvo. A nós compete, em primeiro lugar, acolher o dom da salvação, sendo batizado, seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo, amando, buscando, lutando para ser como Ele, viver como Ele viveu. E nesse processo, abrir o nosso coração para estender o nosso amor, o horizonte do nosso amor a todas as pessoas, até que caiam as barreiras da seletividade, da discriminação e de tudo aquilo que possa existir no nosso coração, para que nós possamos aprender a amar a todos, indiscriminadamente. Isso não significa que todos serão salvos, mas também não significa que todos serão condenados. Esta parte do julgar, esta parte do perceber quem será salvo ou não, não cabe a nós, não compete a nós, mas apenas a Deus. É Ele que tudo sabe, que tudo vê, que sonda o interior, é que vai saber melhor do que nós. Não percamos o nosso tempo com aquilo que não diz respeito a nós. A nossa parte é evangelizar e levar a salvação a todas as pessoas. Esse foi o mandato do Senhor. E de evangelizar todas as pessoas, a todas as nações. Então, cumpramos a nossa parte da missão e deixemos que Deus faça a parte dele, até para que nós não estraguemos, atrapalhemos a obra de Deus, como aqueles cristãos convertidos do judaísmo poderiam atrapalhar. Sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.